Continuando com a patologia bucal para concurso, vamos falar agora sobre a parte 2 das alterações do desenvolvimento da boca, tá? O que seria essa parte 2? A gente vai concluir as patologias e alterações de desenvolvimento mais comuns e depois, na parte 3, nós vamos falar um pouquinho sobre cistos do desenvolvimento. Tá certo? Como essa daí é uma aula bem complexa e a parte, a gente fala depois, tá bom? Continuando. Falando sobre essa patologia, sobre as alterações do desenvolvimento, nós paramos na parte da tireoide lingual. O que seria tireoide lingual, Felipe? A tireoide lingual, na realidade, é uma tumefação que aparece lá na base, no terço posterior da língua, onde nós temos as papilas circunvaladas, que é aquelas papilas grandonas, né? Lá do norte o pessoal fala maceta, gigante. Então, essas papilas lá, elas vêm fazendo como se fosse um V em direção ao ápice, a ponta da língua. Quando ela começa a vir fazendo esse V, no meio delas, às vezes tem uma parte, tipo um nódulozinho, tumor ou nódulo, depende do tamanho, né? A gente já viu isso na parte de lesões fundamentais. Então vamos lá. Esse tumor, esse nódulo, não tumor na expressão de ser algo maligno, mas sim aumento de volume. Às vezes é o seguinte, é uma remanescente da tireoide quando ela está em formação, tá certo? Qual o problema? Que muita gente desavisada, às vezes acaba fazendo biópsia, tirando essa lesão, às vezes até com a margem de segurança, e muitas das vezes, em muitos casos, essa tireoide é a única responsável em liberar os hormônios T3 e T4 no seu organismo. Então você acaba causando uma doença sistêmica naquele paciente, por fazer um procedimento, às vezes por falta de conhecimento, saber que aquilo é tireoide lingual, tá bom? Ela se forma mais ou menos na 7ª semana de gestação uterina, tá? Na hora que ela se forma, a parte dessa glândula tão importante que é a tireoide pra gente, ela começa na base da língua e ela desce para uma situação chamada foramen cego. Por que foramen cego? Porque na realidade ela desce pela nó ali na base da língua, se instala na região cervical, tá certo? Mais próximo, um pouquinho acima do processo ióide, e daí a gente tem o fechamento da base da língua, por isso o nome forame cego. É um forame que não existe. Existiu um dia, ele fechou e não existe mais, como se fosse um cordão, tá certo? Como é que a gente sabe se aquilo ali é um diagnóstico? Como é que a gente faz o diagnóstico? É clínico, visual, né, que a gente vê a tumefação, e a gente pede um exame chamado citilografia. O que é a citilografia? A gente faz um contraste específico e nesse contraste você vai para o exame de imagem. Aí brilha, a gente costuma dizer que o exame brilha, aparece no exame uma imagem mais radiolúcida, que é a tireoide lingual, tá certo, gente? Então vamos lá. Isso é importante de concurso, que a citilografia é o exame de eleição para o diagnóstico correto da tireoide lingual, comparando com qualquer outra tumefação de língua, entre eles o carcinoma de células escamosas, tá certo? Seria isso daqui. Desculpem a qualidade das imagens, porque eu retirei algumas imagens da própria internet, mas você dá um Google aí e coloca tireoide lingual, você vai ver alguns exemplos. Mas como a gente pode ver aqui, ó, tá vendo aqui as papilas circunvaladas e esse aumento de volume, tá? Isso daí, às vezes é persistente, muitas vezes muita gente não nota. Quem vai notar vai ser o otorrino ou o próprio cirurgião dentista, às vezes até o estomatologista ou o clínico geral mesmo, tá bom? Vamos lá, continuando nas lesões, outra lesão de língua também conhecida como língua fissurada. Lembra que eu falei da língua geográfica? E além da língua geográfica, eu disse que a língua geográfica, junto com a língua fissurada, ela tem algumas síndromes. Se você perdeu essa aula, volta um vídeo anterior aí que eu vou estar te explicando direitinho qual é a associação e qual a síndrome que a gente tem na associação da língua fissurada com a língua geográfica.
Vamos lá. A língua fissurada ou língua escrotal, ela é hereditária, tá? A idade também e os fatores mecânicos podem fazer com que ela apareça, que ela surja, que nada mais é do que as papilas. Aí eu tenho uma depressão papilar, onde ela fica careca, né? Que a literatura fala, ela desce causando um sulco ou uma fissura. Aí você me fala, um ex-aluno, uma vez estava dando essa aula, falou: Felipe, se eu suturar, se eu fechar, a língua fica normal? Volta ao normal? Não, né, gente? Por quê? Tem o epitélio. Eu teria que fazer uma escariação, remover todo o epitélio, causando uma ulceração, né, uma úlcera, enfim, depende da profundidade, da quantidade de lesão que a gente fosse fazer, e suturar. Mas isso é inviável. A única coisa que a gente pede é para o paciente, para o nosso cliente do consultório particular, fazer uma melhor higienização do dorso da língua, abrindo ela, passando alguns produtos, entre eles a gente tem a clorexidina, né, a 0,12 para fazer bochecho e ajudar. Por quê? Nessas fissuras se acumula muito fungo. E o fungo que gosta muito, a gente já falou dele aqui, é o famoso fungo da candidíase, tá bom? Além disso, a língua fissurada também, ela está muito relacionada com a fenda palatina. Elas são entidades separadas, mas elas trabalham juntos em algumas síndromes nas alterações de desenvolvimento, tá? Crânio-maxilofaciais, né? Com ela associada, olha como é que ela fica. Olha lá. Essas fissuras você pode suturar que não fecha, porque na realidade aqui dentro a gente tem revestimento epitelial. E o epitelial já é um tecido de revestimento, então a gente não consegue suturar. Isso daqui, anatomicamente, a pessoa desenvolve isso. Ou, às vezes, por alguma agressão, injúria mecânica no dorso da língua, cria-se essas fissuras e elas permanecem, tá certo? Macete. Acabei de falar e vou repetir. A associação da língua fissurada com a língua geográfica está associada a qual síndrome? Cara, viu no concurso o síndrome de Mekeson-Rosenthal, de olho fechado, vai lá e marque, que tem tudo a ver com língua fissurada e língua geográfica, tá bom? Principalmente a associação das duas. Agora, próxima lesão, varicosidades. O que é isso? São varizes, nada mais, nada menos do que varizes. O que é uma varize? É o tônus da artéria ou da veia, que é mais comum. A artéria, o sangue é mais corrente, aquele mais vermelho. A veia, o sangue é mais arroxeado, mais azulado. Então, ele é um sangue venoso, ele está cheio de a ausência de oxigênio e o arterial está na presença de oxigênio. Por isso a diferença de cor, tá? Então, assim, na varize, geralmente aparece nas pessoas com mais idade. Por quê? Começa-se a ter defeito na síntese do colágeno, principalmente do tipo 10 e do tipo 12. E aí a parede do vaso celular é um tecido conjuntivo que precisa desse colágeno que dá a elasticidade da veia e da artéria. Tanto é que as pessoas, depois de uma certa idade, começam a desenvolver hipertensão arterial devido à ausência desse movimento, que é causado pela parede do vaso sanguíneo, certo? Então, quando ele fica frouxo, fica sem ausência de tônus, ele aumenta de volume e com uma quantidade maior de sangue, e ele começa a aparecer. Essa situação, clinicamente, é chamado de varize, tá bom? Ou, se for varize, seriam várias artérias dessas de aumento de volume e aparecendo bem roxa. E artéria de calibre persistente, que é outro nome que os livros de patologias colocam, é quando é uma única artéria, uma única veia que fica ali e persiste. Então, ela também recebe o nome de artéria de calibre persistente, tá bom? É raro em criança, lógico, evidente, né? A não ser que ela tenha alguma síndrome na síntese do tecido conjuntivo, do colágeno, do mesoderma. E é isso. E também tem aumento em comum da parede do vaso sanguíneo.
é mais comum no soalho de boca, embaixo da língua. Geralmente você vai ver ali as pessoas acima dos 40, 50 anos de idade costumam desenvolver. É uma lesão bem comum. Tá aqui ó, a imagem, tá vendo? Isso daqui ó, tem uma, duas, três, a partir da segunda a gente já chama de varize. Se tivesse só uma dessa, seria artéria de calibre persistente. Tá? Vamos lá, aí um macete, uma coisa que cai muito em concurso. Região do soalho bucal apresenta aumento de volume, onde no teste de semiotécnica, que teste é esse? É o de vitropressão, eu falei também isso. O que é o de vitropressão? Você pressiona, vai botar um vidro dentro da boca? Lógico que não, que você vai cortar a pessoa. Você vai pegar uma espátula, hoje em dia tem espátulas transparentes de acrílico, você faz uma pressão. Sumiu, é o quê? Varize soalho de boca. Não sumiu, lembra que a gente conversou sobre isso? São lesões de epitélio, de base de epitélio, como por exemplo névoa azul, ou tatuagem por amálgama, enfim. Mas sumiu, a gente vai pensar em varize ou hemangioma verdadeiro, tá certo? Qual a diferença de um para outro? Eu também falei na aula anterior. É só pesquisar aí nos vídeos, que eu estou falando de lesões fundamentais e eu explico a diferença entre elas, tá? Vamos lá. Continuando na alteração de desenvolvimento das patologias bucais, nós temos quem? As fístulas laterais do palato mole. Na verdade, é uma anomalia bem rara, tá? Ela é um defeito de desenvolvimento da segunda bolsa faríngea. O que é isso? Mais ou menos, lá, lembra que eu falei, na quarta semana de vida, de gestação, começa assim, a dividir os arcos branquiais, que vai dar formação à face. E nessa divisão, nessa segmentação, é onde a gente tem a maior parte das fendas nasolabial, fenda palatina, e entre elas nós temos a fenda ou fístula do palato mole, que são no pilar amidaliano, não tem a campainha lá no meio? Do lado esquerdo da sua campainha ou do lado direito, a gente tem um pilar, aquilo ali tipo um arco, igual do McDonald's, não tem os arcos? Tem um arcozinho lá no final, na entrada da garganta. Em cima, se você olhar a transição do palato duro para o palato mole, às vezes fica uma fístulazinha, um buraquinho, que você consegue com a sonda milimetrada e olhar. O nome disso é fístula lateral do palato mole. O que isso me interfere clinicamente? Você pode pensar em algumas síndromes que eu também falei, quando eu falei das alterações sindrômicas, entre elas a síndrome de Pierre-Robin. Lembra que a gente conversou no vídeo anterior, tá certo? E seria isso daqui, olha aqui ó, o arco que eu falei. Olha o buraquinho. É a persistência dessa fístula, tá bom? Além disso, nós temos também hiperplasia coronoide. O que é o processo coronoide? Vamos lá, eu vou desenhar aqui rapidinho para vocês entenderem. Nós temos o processo coronoide e nós temos a cabeça do côndilo, que é o processo condilar. Na realidade, a mandíbula tem a cabeça aqui, aí eu tenho o colo, aí aqui vem eu tenho o processo aqui que é o... Desculpa, tá muito... Ele é mais fino, assim, ó. Que é o processo coronoide e vem a mandíbula, certo? O aumento desse processo aqui, ó, que é o processo coronoide, que fica anterior ao côndilo, ele pode ocorrer na formação dos tecidos ósseos da mandíbula e da maxila, né? Então, durante o desenvolvimento da mandíbula, acomete muito mais homem do que mulher, é de 5 para 1 a incidência, geralmente pode ser uma alteração vascular, a criança caiu, bateu, se machucou, aí naquele momento teve uma regeneração tecidual mole ali, aí o suprimento ficou prejudicado, pode ser que aumente um lado mais do que o outro. Então é muito limiar a gente saber o que é hiperplasia do que a hipoplasia do coronoide, entendeu? Porque às vezes pode ser uma hipoplasia de um lado. Então tem que ficar esperto com isso, tá bom? Diagnóstico diferencial, e vai te ajudar muito, é a radiografia ou tomografia, tá certo? A gente consegue visualizar melhor essa situação. Tá aqui, ó, tá vendo? O côndilo lá atrás, o processo coronoide, ele ficou bem maior do que o côndilo. Então,
Clinicamente, o que acontece? Fica com mordida aberta, fica com mordida cruzada, fica com desvio de abertura de boca na hora que a pessoa abre. Isso daí, clinicamente, é batata. Macete. Foi observado o paciente no exame físico que quando mesmo abria a boca, é a boca aqui, viu? Havia desvio da linha média. Qual o provável diagnóstico e como podemos confirmar? Hiperplasia coronoide. Confirmação, exame de imagem panorâmica ou tomografia, tá bom? Hiperplasia condilar. Agora, além do processo coronoide, às vezes ele está normal, o que aumenta é o côndilo, tá? Formação óssea, proposição, isso daí é uma outra aula, um outro assunto, mas também teve uma falha, teve falha hormonal, teve algum distúrbio sistêmico, a gente pode ter essa situação que é a hiperplasia condilar, tá? É aumento da cabeça do côndilo ou processo condilar em sua totalidade, ou seja, às vezes aumenta só a cabeça do côndilo, às vezes aumenta a cabeça com todo o corpo até a região de incisura, tá bom? Problemas circulatórios, como eu falei, endócrinos, enfim, são os responsáveis por essa situação, por essa patologia. Tá aqui, olha o tamanho desse côndilo. Até bonitinho, né? O côndilo do amor parece até um coração. Enfim, tá aí. Como podemos distinguir a hiperplasia condilar da hiperplasia hemifacial? Lembra? A condilar é unitária, mas as duas situações, e até mesmo da hiperplasia do processo coronoide. Detalhe, primeiro, entre coronoide e condilar, radiográfico. Entre hiperplasia hemifacial e condilar, qual que seria a forma da gente distinguir? A gente também pode fazer o seguinte, olhar na boca. A hemifacial, a hiperplasia, aumenta tudo, aumenta o tamanho do dente, aumenta a lateral da língua, aumenta toda uma hemiface, tudo fica grandão e do outro lado fica menor. No caso da condilar, é só o osso do côndilo, que dá a impressão da face estar maior, mas você vai olhar dente, vai olhar língua, vai olhar as mucosas, elas estão normais, tá bom? Hipoplasia condilar, ela é associada a várias doenças de cabeça e pescoço de origem congênita, certo? Geralmente está associado com a síndrome da desostose mandíbulo-facial, clássica, síndrome que é a síndrome de Goldenhar ou óculo-aurículo vertebral, certo? Essa síndrome também conhecida como síndrome de Goldenhar, que foi quem descobriu, também está associada à hiperplasia condilar e à microsomia do hemifacial, tá bom? Causa essa situação. Isso daqui é bom você saber por causa das síndromes. Anote aí que às vezes cai só o nome da síndrome para você dizer que é hipoplasia condilar, tá bom? Tá aqui, ó, olha lá, hipoplasia é a ausência total do côndilo. Total. Tá? Agora, para a gente ir caminhando para o final, nós temos quem? As exostoses. O que são exostoses? Crescimento ósseo autolimitante. De novo, crescimento ósseo autolimitante. Tá? É uma patologia, não chego a dizer que é uma patologia, é uma alteração de desenvolvimento muito convencional. Muita gente tem isso no dia a dia da clínica, tá? Ela pode aparecer na vestibular dos dentes superiores, na vestibular dos dentes inferiores, pode aparecer no meio do palato, certo? Na RAF, pode aparecer na região lingual interna, entre pré-molar, começa na região de pré-molar ali, na região de curva da mandíbula, e às vezes ela se forma por toda a extensão, às vezes até comunica uma com a outra, tá bom? É de tendência familiar e existe uma teoria, tem uma teoria do pessoal da oclusão, o professor Aníbal Alonso, né, que eu cito muito ele aqui, da parte de oclusão dentária, ele diz o seguinte, que como para as funções bruxismo e apertamento vão incidir forças oblíquas, certo? Vetoriais na região de menor resistência, uma forma do organismo, do periósteo, entender que aquilo está frágil
ele cria um osso para fortalecer. Pena que o osso é criado posterior. Então a gente tem osso, periósteo e osso. Tanto é que essa lesão, se você, quem já fez cirurgia ou acompanhou, viu, a gente expõe ela na hora que você bate, ela solta quase que por inteiro. É muito tranquilo de fazer esse tipo de cirurgia, tá? Clinicamente, o que atrapalha, o que eles falam muito e cai muito em concursos, isso cai até no concurso para clínica geral, é ruim de você fazer moldes, você pode machucar, fazer uma úlcera no paciente, porque o tecido é muito fino, que recobre essa exostose, e com isso você pode ter dificuldade para moldar. Nesses casos, requer ou a plastia, né, a remoção da lesão, ou a adaptação para uma moldeira personalizada individual, tá certo? Tá aqui, ó. Olha o tamanho dessa. Aqui, ó, exostoses grandes na região de premolar, como eu falei. Exostose, toda extensão vestibular, tá bom? Enfim. Continuando. Síndrome de Eagle. Isso mesmo. Síndrome da águia? É, a síndrome da águia. Por que esse nome? Porque na realidade é o alongamento do processo estiloide que parece com a garra de uma águia. Por isso o nome síndrome de Eagle, tá? A síndrome também é conhecida como síndrome do estiloide, síndrome da artéria carótida. Não é incomum, afeta cerca de 40% da população. É o alongamento do processo estiloide, tá? Assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Para quem não lembra, o processo estiloide é esse daqui, tá ok? Então, o alongamento dele. Qual é o problema disso? Olha aqui na radiografia, gigante também, ó. Qual é o problema, Felipe? É porque a artéria coronária interna, ela passa por dentro e a externa passa por fora. E nisso nós temos o músculo aqui, o esternocleidomastoide, né? Você faz uma curva com a cabeça muito forte e dá uma sensação de desmaio, é porque bloqueia a passagem de sangue arterial. Para onde? Para a cabeça. Então, dá aquela sensação de desmaio, causa uma lipotímia, até mesmo uma síncope verdadeira. Então, quando isso acontece, a gente sabe que o processo estiloide está alongado. A gente complementa, pede a panorâmica, faz uma tomografia, enfim. E aí a gente vai ter esse resultado. Então, tá aqui. Geralmente, as questões eles colocam. O paciente chega na clínica com queixa de virar a cabeça e tem sensação de desmaio. Qual o provável diagnóstico? Por quê? É o que eu falei. É a síndrome de Eagle, certo? E o provável diagnóstico é porque na hora que ele faz o movimento, como o processo está alongado, ele comprime a artéria e faz diminuir a vascularização do encéfalo, com isso dá aquela sensação de desmaio, tá certo? Para a gente concluir essa parte 2, nós vamos para os defeitos ósseos de Staphny, tá bom? O que é isso? Também é conhecido como cisto ósseo de Staphny, depressão mandibular da glândula salivar, cisto ósseo latente, cisto ósseo estático, defeito ósseo estático, defeito da cortical lingual mandibular. Gente, preste atenção nisso, mas o melhor nomezinho que define isso não é cisto ósseo. Para eu ter um cisto, a gente sabe qual é a teoria de formação do cisto, né? Vamos lá. Um cisto é uma bolinha, certo? Revestida por epitélio. Isso daqui é o epitélio. Revestida pelo epitélio. E o conteúdo tem que ser líquido ou semi-sólido. Isso é a definição de cisto. Aqui dentro, o líquidozinho. Aqui, na realidade, o que acontece com o defeito ósseo de Staphny? Para vocês verem, porque a pegadinha está aí. Na literatura antiga, ela falava como cisto ósseo de Staphny, porque na radiografia parecia uma lesão radiolúcida, parecia um cisto. Mas na hora, cirurgicamente, no transoperatório, observou-se o quê? Que na realidade não tinha nada, só tinha uma depressão no osso. Na realidade, a glândula submandibular ou a sublingual, ela pressiona no período de formação, se houver, por exemplo, uma micrognatia,
pode ser que aconteça, esteja mais associada, não sei. Mas assim, na hora do desenvolvimento, a permanência por mais tempo da glândula nas regiões laterais durante a formação da face faz com que pressione o osso daquela região. Pressionou e ficou persistente, ela não desceu no momento que deveria descer a sublingual e a submandibular, ela faz uma pressão, essa pressão faz com que haja uma remodelação óssea em torno dessa glândula, deixando aquela região mais fina e radiograficamente dando a impressão de um cisto. Aí por isso que veio esse nome, tá bom? Então vamos lá, tá aqui, ó. Aqui, ó, um exemplo da submandibular. Olha lá, da sublingual. Aí você vai ver uma montagem, isso aqui é uma montagem 3D de uma tomografia. Você vê que na verdade só é uma reabsorção óssea. Ele fez uma cortical aqui onde ficou alojada a glândula lá. Ela preguiçosa não desceu para o lugar no momento certo, tá bom? Isso daqui é o que a gente tem para trazer, e o que cai muito em concurso é o seguinte, que o cisto ósseo de Staff não é conhecido como cisto verdadeiro, por quê? Pois apenas é uma depressão causada por compressão da glândula mandibular, da glândula na mandíbula. Que glândulas são essas? Glândula submandibular na região posterior e na região anterior, glândula sublingual, tá bom? E não se define como cisto verdadeiro, tá certo? É um cisto falso, ou na realidade nem cisto é. Pessoal, terminamos por aqui, espero que estejam gostando. Eu vou pedir para vocês assistirem, dá um joinha aí no canal, compartilha. Eu vou criando conteúdo, isso daí é bom para você complementar o teu estudo. Não significa que só isso daqui vai fazer com que você vá bem nas provas aí da faculdade, etc. Mas é uma coisa rapidinha que dá para você ter uma noção de um capítulo extenso bem rapidinho, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.